Então, esse texto é bem conhecido. O tema da nossa aula hoje é uma pergunta. Você está pronto para se humilhar? Então, o texto diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Verso 15 ele diz: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Podem sentar. Glória a Deus. Semana passada, eu discuti com os irmãos um texto muito importante da palavra de Deus, que foi 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 a 26, onde o apóstolo fala da estratégia da libertação de uma pessoa que é resistente. Todos nós somos resistentes à palavra de Deus, mas tem uns que são mais, tem uns que estão definitivamente, claramente resistindo, né? Às vezes é uma pessoa que não quer se converter, às vezes é uma pessoa que não quer sair da rebelião, não quer voltar para a igreja, etc. Só a estratégia que nós compartilhamos foi de que o apóstolo diz que ao servo do Senhor não convém contender e que a mansidão do intercessor é fundamental para que Deus possa conceder o arrependimento àquela pessoa, para que ela seja solta dos laços do maligno. Nós demos um exemplo aqui de Moisés. Moisés ficou magoado com o povo, ele xingou o povo de rebelde e o povo não se arrependeu por causa da postura de Moisés. Deus sempre aposta no líder. Eu falei sobre o ministério espiritual. Se você está ministrando sobre alguém e todo mundo aqui ministra sobre alguém, tem alguém sobre a sua responsabilidade, então Deus vai requerer essa postura de você. Hoje eu quero continuar a ideia do arrependimento, e o meu primeiro ponto nessa noite é que o arrependimento é o requerimento número 1, né? O arrependimento é o requerimento número 1 na palavra de Deus para o relacionamento de Deus com o homem. Então, você vai ver que foi a primeira mensagem de João Batista, que foi o precursor de Jesus. E eu vou pedir você para abrir Mateus capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 1 e 2 e também Mateus capítulo 4, versículo 17. E eu estou dizendo que o arrependimento é o requerimento número 1. É o primeiro requerimento de Deus ao relacionar-se com o homem. Isso está expresso não só na mensagem de Jesus, que é Mateus 4:7, onde a primeira pregação de Jesus, as primeiras palavras da pregação de Jesus, eu vou ler o Mateus 4:7 primeiro. Logo após a tentação, 17. O arrependimento do homem é a exigência número 1, é a exigência básica, é a exigência principal de Deus para o relacionamento começar. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas não foi Jesus quem começou essa mensagem, João Batista, que foi o precursor. A mensagem de João, no capítulo 3, verso 1 e 2, naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se você olhar o versículo 3 de Mateus 3, ele vai citar Isaías, onde ele diz: este é o que foi anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Você percebe que a mensagem do arrependimento não começou nem com João Batista. Ela já foi pregada por Isaías, pelos profetas,
João Batista apenas repetiu a mensagem de Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, preparai o caminho do Senhor. João Batista diz: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E começou Jesus a pregar o evangelho na Judéia, e a mensagem era: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A necessidade de arrependimento do ser humano, Deus exige isso. Esse é o meu primeiro ponto da minha mensagem nessa noite, é porque o homem criou o seu próprio caminho. O homem, eu quero agora abrir em Isaías capítulo 53, o versículo 6. O homem criou o seu próprio caminho. A exigência, por que Deus exige o arrependimento logo no começo da relação com o homem? É a primeira coisa que Deus exige. Porque Deus sabe, ele falou em Isaías 53, no versículo 6. E as palavras aqui em Isaías 53, 6 são as seguintes: todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, que não tem pastor, né? Desgarrados, e cada um, eu queria até que você gravasse essa frase, é importante você entender essa frase, tá? Cada um de nós se desviava pelo seu próprio caminho. Cada um se desviava a si mesmo. Se desviava. Não foi desviado por ninguém. Se desviava. Nós precisamos assumir a responsabilidade do nosso desvio, em primeiro lugar. Tá? Cada um se desviava. Não está dizendo os demônios desviaram a gente. Não está dizendo nossos pais nos desviaram. Cada um se desviava a si mesmo. E olha só, pelo seu próprio. Eu quero enfatizar as palavras em A maiúscula para você entender a nossa responsabilidade. Pelo seu próprio caminho. O nosso próprio caminho é algo que é tão, muitas vezes, inconsciente. E aqui, meus irmãos, eu convido vocês mais uma vez, enfatizo a questão da oração por você. Essa é a razão de que, mais uma vez, o Senhor falou comigo: se você vai fazer uma escola esse ano, faça a escola de oração. Ensine as pessoas a orar, elas precisam aprender a orar por elas mesmas. Nós gostamos de orar pela África, Oceania, o Brasil e o Bolsonaro. That's ok, vamos orar. Mas só depois de orar por nós. E as pessoas fazem o contrário. Se sobrar tempo de orar por mim, eu vou te falar, não é nem pela África não, nem pelo Bolsonaro não. Eu vou te falar o que a gente começa a orar. É meus filhos, Deus. Você cuida deles, o resto você não precisa nem cuidar. Mas se você cuidar dos meus filhos, já está bom. É desse jeito. E eu sempre gosto de falar que depois dessas orações, Deus meio que fala assim para a gente: você é um idólatra, né? Seus filhos é que são. Não tem nem eu na sua vida, né? Nem eu para cuidar deles, tem que ser você, né? E você vem aqui falar só dos seus filhos para mim. Então, só para você ter uma ideia que como que Deus deve ver essa situação. Mas por que a gente tem que orar por nós? Porque nós não descobrimos ainda, grave isso no seu coração, muitos de nós nem sabem ainda quais os caminhos que nós escolhemos pessoalmente para se desviar do Senhor. Escuta, ele está falando em Isaías 53, 6, que nós fomos, todos nós, como ovelhas desgarradas. Ovelha não pode ficar sem pastor. Não pode. Cada uma arruma um caminhozinho para elas. Cada uma. E é incrível. As mais criativas, irmão, eu tenho ovelha criativa. Ó. Ela arruma um caminhozinho e as mais bobinhas já seguem atrás dela também. Mas, tipo assim, cada um tem a sua responsabilidade pelo caminho que escolheu para se desviar. Alguém disse comigo, se desviar. E agora eu queria pedir ao Silviano para vir aqui me ajudar na ilustração. Fique em pé aqui, por favor. E você só tenta me acertar e eu vou me desviar. Pode ficar à vontade? Yeah. Yeah. E o se desviar
é que alguma coisa está vindo contra você. E você arrumou a sua forma de se defender e de se proteger. Né? Então, por exemplo, vem as ofensas da vida da gente. A gente se desvia dela com o quê? Com vingança. A gente se defende, ou se desvia, ou tenta se desviar, com o quê? Com justificativa. Não, mas eu bati porque ele me bateu também. Fala para mim se nós não temos o nosso próprio caminho de resolver as coisas. Obrigado, brother. Deixa eu te falar. Ser humano não tem essa história de perguntar ao Espírito Santo. Como é que eu faço isso? Ser humano não tem isso não, filho. Ser humano já tem a sua forma de resolver as coisas. Entendeu? Se o cara não me pagar, eu já sei o que eu vou fazer com ele. Tá? Se ela não me amar, ela vai ver como é que vai ser. Tá? E se ele não me der isso que eu estou querendo, ele vai ver o que eu vou fazer. Eu não vou nem falar nada. Eu vou agir secretamente, vou manipular ele, eu vou fazer isso. Deixa eu falar para... Alguém repete comigo uma das palavras mais sábias que nós podemos falar hoje à noite. Se prepare para falar. Assim, a nossa alma é louca. Essa é uma das palavras mais sábias que a gente pode falar. Eu sou estudante de psicologia, eu gostaria que você fosse também. E quando você começa a estudar isso, você só confirma esse pensamento. A alma é louca. Ela tem... Por exemplo, vou te desafiar só você a checar um dia na internet sobre mecanismos de defesa. O que são mecanismos de defesa? É simplesmente a loucura da alma para se desviar das coisas. Tem um mecanismo chamado projeção. Olha como é que a alma faz. Você projeta na pessoa aquilo que está errado em você. Fala para mim se tem... Fala se não é louco um negócio desse. Mecanismos de defesa. As coisas mais básicas que você pode estudar em psicologia. A alma é louca. Porque a gente se desvia pelo nosso próprio caminho, a gente criou essa maneira. A gente criou um caminho. Asfaltou o caminho, tá? Pintou as faixinhas no meio da estrada. Colocou as plaquinhas. Nós temos a nossa própria estrada. Nós temos o nosso próprio caminho. Nós inventamos até o nosso próprio destino. Entendeu? Nós vamos chegar aqui, nós pavimentamos a nossa estradinha e nós estamos indo nessa direção. Tá? Chega Deus na nossa vida. Chega Deus na nossa vida e fala assim, você tem que se arrepender. Isso é, você tem que dar... Ah, deixa eu falar uma coisa que não tem no nosso caminho. Uma coisa que não tem nas estradas que a gente pavimenta. A gente pavimenta highways. Highways. Quantos U-turns tem numa highway? Não tem U-turn numa highway. Eu me lembro a primeira quando eu cheguei na América, eu estava muito empolgado, morava em Framingham, eu já estava com um carrinho, eu falei, eu vou em Boston de carro. Nunca tinha pego uma highway que não tem retorno. E eu falei, e agora, o que eu faço? Porque quantas vezes eu peguei a saída errada e não tinha como voltar, meu filho, só tem como ir em frente. Tá? Porque não tem como voltar. E assim é o caminho que nós criamos, ele não tem U-turns para você voltar. É quando Deus interrompe o nosso caminho com essa proposta de arrependimento, onde ele diz assim, você tem que dar uma meia volta e você tem que andar na direção contrária. Então, Deus é quem cria o nosso U-turn, né? Quando ele força a gente a parar, exigir o arrependimento para criar uma nova maneira de fazer as coisas. Diga comigo assim, arrependimento é aprender uma nova maneira de fazer as coisas. A nossa lição hoje, nós vamos pensar sobre a dificuldade que o ser humano tem de aprender uma nova maneira de fazer a coisa. Então eu vou começar agora, eu vou apagar isso aqui já. Às vezes os irmãos gostam de tirar fotos, se alguém quiser ter tirado, eu já vou passar para o próximo quadro, onde eu gostaria de falar o que é o arrependimento, tá? Enquanto essa imagem está aqui, eu pergunto para vocês, se você vai no seu carro, que é a sua vida, a 90 milhas por hora aqui, e Deus quer que você faça um U-turn para voltar no sentido contrário, qual é a primeira coisa que Deus teria que fazer? Slow you down até parar você. Imagina você, Deus colocar
um bloqueio na estrada, como a polícia faz. Pode ser? Deus coloca um paredão aqui. Aí você vem com tudo aqui, né? Com seus pensamentos, com a sua maneira de ver, de pensar, né? Sua manipulação, né? Seu sentimento de autopiedade, sua tristeza, sua raiva, sua justiça própria, sua habilidade de dominar as pessoas, de fazer como você faz, de se vingar, e você vem com tudo, né? Porque ninguém te para, ninguém para você. Você é unstoppable, ninguém te para. E você está indo, e você está na sua, você jamais imaginou que Deus ia entrar na tua frente, entrar assim. Eu me lembro que uma vez, quando eu estava cheguei na América, né? Eu morava em Framingham e eu tinha que ir para Boston. E aí eu passava ali na Prospect Street em Somerville, ali cortando Cambridge, e tinha um guarda em Cambridge que ele ficava numa moto, mas ele gostava de assustar os motoristas. E eu me lembro do dia que ele estava escondido, eu vinha um pouquinho acima da velocidade, e ele pulou na minha frente e fez assim. Ele gostava de fazer isso. Eu falava assim, mas você me assustou. Ele falou, e daí? Você está correndo demais? E para aí que eu vou te dar um ticket agora. Deus não é muito assim não, mas às vezes ele é obrigado a ser meio assim. Ei, qual é? Eu não estou pensando em parar. Não, você vai ter que parar. Aliás, você não vai só ter que parar. Eu quero que você comece a refletir, porque agora eu estou querendo que você faça um U-turn para voltar esse caminho de volta. Eu quero perguntar aqui, alguém está pensando em fazer o caminho de volta? Alguém está pensando em se arrepender? Não. Alguém está querendo ser parado? Não. Então, qual é a primeira coisa que acontece para que haja um arrependimento? Quem pode aí ser criativo e começar a me falar em termos práticos? O que acontece com uma pessoa quando Deus tem que levar ela a um arrependimento? Qual é a primeira coisa que Deus faz? Interrompê-la, causar situações. O que mais? Vamos explorar isso aí. Problemas. O que Deus está querendo fazer? Chamar a atenção da pessoa. Chamar a atenção da pessoa. Right? Deus está, na verdade, querendo provocar um confronto. Tá? Confronto. Eu gostaria de deixar a palavra confronto aqui, mas eu quero uma palavra mais bonita, que eu estou escrevendo muito bem, não. Os irmãos vão tirar foto disso aí, mandar para o Brasil, misericórdia. Tem que escrever melhor. O arrependimento, quando você vai chamar uma pessoa para confrontá-la, qual o seu objetivo? Quando um pai ou uma mãe chama uma criança ele quer corrigir o caminho da criança, produzir um arrependimento, a primeira coisa que ela faz é causar um confronto. Bem, primeiro ela chama a pessoa para uma reunião. Senta aqui, entra aqui no quarto, vamos conversar. Bem, ela parou a pessoa. Agora ela começa a conversar e ela está... O que ela está fazendo nessa conversa? Você está fazendo as coisas muito bem. Ela está te aprovando? Ela está te confirmando? Ou ela está te confrontando, te contrariando, te desaprovando e falando tudo de errado que você faz? Esse é o confronto. Eu estou falando do que acontece antes do arrependimento. Deus tem que confrontar alguém para ver se vai haver um arrependimento ou não. A primeira coisa é um confronto. Confronto não é agradável. Confronto não é agradável nem para Deus, nem para ninguém que faz. Eu, como representante de Deus, muitas vezes, maioria das vezes, Ele me envia para confrontar as pessoas. Essa é parte do meu ministério. Uma das razões porque ser pastor não é fácil é porque Deus não manda anjo confrontar as pessoas, Ele manda os pastores. Dificilmente aparece um anjo, como apareceu no caminho de Balaão, com a espada, e imprensa o pé do profeta, e a mula imprensa o pé do profeta na parede, porque a mula está vendo o anjo, mas o profeta não. Dificilmente Deus manda anjo. Ele geralmente manda alguém, ele manda o pai, ele manda a mãe, termina colocando um pastor. Por isso que tem pessoas que não gostam de pastores, eles gostam de se pastorear sozinhos, porque eles não querem ser confrontados por nada. No entanto, Deus não tem como produzir um arrependimento em você se Ele não te confrontar, Ele não sentar você. Diga comigo, confronto é contrariar as ideias vigentes. Não quer dizer que o confronto já produz o arrependimento, mas o confronto
é a primeira parte no caminho do arrependimento. Qual o objetivo de alguém que ama e está confrontando alguém? É destruir a pessoa que ela está confrontando, é magoar a pessoa que ela está confrontando, é fazer ela se sentir mal, ou é levar a pessoa a um caminho melhor? O objetivo desse confronto, desse amor que quer produzir um arrependimento, é um amor pela pessoa, é um desejo pela melhora dela, correto? Tá. Qual é a visão da pessoa que está sendo confrontada? Por que você está fazendo isso comigo? Por que você está fazendo isso comigo? Eu não sou tão mal assim. Eu não tenho essa intenção. Você está me mal entendendo. Qual é a reação, geralmente, das pessoas quando alguém as confronta? Desviar, contestar, se autodefender. Se autodefender. Por que o título da nossa meditação hoje é uma pergunta? Você está pronto para se humilhar? Por quê? Porque na maioria das vezes as pessoas não estão prontas para se humilhar. O que significa que quando elas são confrontadas, elas estão prontas para se autodefender. Se autodefender. Quando é que você está pronto para ser confrontado e para um arrependimento? Quando é que você está pronto para se humilhar? É quando, ao ser confrontado, você está pronto para ouvir e aprender o quê? Uma nova maneira de fazer as coisas. Aprender uma nova maneira de fazer as coisas. Deixa eu dizer para vocês, meu trabalho de segunda a sábado é ajudar as pessoas a entenderem o confronto de Deus na vida delas. Eu trabalho todo domingo na pregação da palavra de Deus. É chocar a igreja com a palavra de Deus. Os pecadores, alguém diz assim, por favor, com muita honestidade, porque é uma grande verdade. Diga assim, somos remidos, mas continuando sendo pecadores. Eu queria que levantasse a mão, e, com a auréola na cabeça e as vestes de anjo, aquele irmão e aquela irmã que está aqui, que já não é mais pecador. Por favor, fique de pé, eu quero te aplaudir. Você que não peca mais. Alguém é corajoso o suficiente para ficar de pé? Ou dentro de você, você ficaria de pé, mas você está com vergonha de se expor? Porque tem gente que não levanta não, mas lá dentro está dizendo assim, eu não sou mais esse pecador. Deixa eu te falar, nós somos remidos, mas nós ainda somos pecadores. Eu quero falar do primeiro pecador aqui da igreja. Vocês já sabem quem é? Quem é o primeiro pecador dessa igreja? O pastor Daniel. É o pecador principal. Queridos, quando você está pronto para se humilhar, que a maioria das pessoas não está, e presta atenção, quando Deus me envia a falar com alguém, eu sempre conto com essa possibilidade. Quando Deus me envia a pregar para alguém, Deus sempre diz para mim, leva mais uma porção a mais de misericórdia e paciência, porque você está indo com a verdade e você está indo com a minha vontade, mas o que você vai encontrar não é o que você está levando. O que você vai encontrar são pessoas que não estão prontas para se humilhar, mas elas estão prontas para se autodefender, se auto-justificar e se auto-proteger. Elas não estão prontas para ouvir e aprender uma nova maneira de fazer as coisas. Diga comigo, ouvir e aprender. Eu gostaria de levar os irmãos para Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5.
nós somos confrontados pela palavra de Deus. Eu amo o confronto da palavra de Deus. E em Hebreus capítulo 5, ele tem uma palavra que é meio triste. No versículo 12, ele diz: porque devendo já ser mestres, em razão do tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Mas não achei o versículo que eu queria. Só um minutinho. É o versículo 11, desculpe, não é o 12, é o 11. Sobre isso temos muito que dizer, mas de difícil interpretação. Porquanto o quê? Vos tornastes negligentes para ouvir. Em outras palavras, eu vim para o culto, mas eu não estava preparado para aprender uma nova maneira. Alguém diz comigo, aprender uma nova maneira. Por favor, diga comigo, arrepender-se é aprender uma nova maneira de fazer as coisas. Por que que enquanto Jesus não voltar, está tendo pregações durante 2000 anos até agora e vai ter que continuar tendo pregações? Deus continua desafiando a nossa maneira de pensar. Já pensou nisso? Que toda pregação tem um objetivo só? Nos ensinar uma nova maneira de fazer as coisas. Porém, quando a gente se torna tardio para ouvir, eu vou explorar um pouco mais essa situação, porque nós não estamos prontos para nos humilhar, porque quando somos confrontados, nós estamos mais acostumados a nos autodefender, e eu quero explorar um pouquinho essa situação, tá? Porque o arrependimento, quando uma pessoa se arrepende, vou colocar aqui, se arrependeu. Alguém diz, glória a Deus, se arrependeu. Quando se arrependeu, é fruto de... Quando se arrependeu é porque foi confrontado. Ninguém se arrepende tomando um suquinho de laranja e apertando o acelerador com mais velocidade naquela estrada que ele já vem há 50 anos. Ninguém se arrepende dando mais um impulso na mesma direção que está indo. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Ninguém se arrepende em levar um tapinha nas costas, porque pecadores gostam de encorajar outros pecadores a continuar no seu mesmo caminho de pecado, encorajando eles a prosseguirem, porque não tem coragem de confrontar. Pecadores não têm coragem de confrontar outros pecadores. Pecadores preferem a amizade, o amor e a aprovação das pessoas. Pecadores não ajudam pecadores a se arrepender. Pecadores empurram pecadores nos seus pecados ainda mais. Quanta gente na igreja está pronto para dar um tapinha nas costas numa pessoa rebelde e ajudar ela a prosseguir na sua rebelião? Há mais covardes na igreja do que pessoas corajosas. Perdoa falar isso. Me perdoa falar isso, mas eu vejo isso o tempo todo. As pessoas têm medo das pessoas. Medo de não ser amado. Dependente da aprovação das pessoas. Dependente do amor das pessoas. Eu não sou um pastor assim, não. Não sou um pastor assim. Me gostou? Beleza. Não me gostou? Beleza também. Mas o meu trabalho é confrontar você. Porque o arrependimento, ele é o resultado de uma... Diga comigo, uma pessoa teve coragem de me corrigir. Ah, come on, gente. Come on. Muitos covardes passaram pela minha vida, pela minha. Me viram no erro. Falaram mal de mim pelas costas. Me difamaram, mas não tiveram coragem de me confrontar.
Mas algumas pessoas foram usadas por Deus, com unção de Deus, do Espírito Santo, olharam dentro dos meus olhos e falaram, você está errado e você precisa se arrepender. Deus não está nessa atitude e você precisa mudar. E eu fui transformado, mudado e arrependido por causa da coragem de pessoas que não amaram o mundo, não amaram os homens, não amaram a si mesmo, amaram a palavra de Deus acima de tudo e me confrontaram. Você só confronta alguém quando você é corajoso, quando você é covarde, você... Falsidade. Sabe que está errado, fala para a amiga que está errado, mas na frente não confronta. Que arrependimento só vem quando alguém confronta alguém com amor, expõe o erro e espera que Deus produza o arrependimento. Você não produz o arrependimento. Toda vez que Deus manda eu confrontar alguém, eu já sei que eu não vou produzir arrependimento. Então, eu não insisto muito. Eu chego e coloco as cartas na mesa, o mais claro que eu puder. Eu trago uma lâmpada de 200 volts, coloco em cima da mesa, coloco as cartas bem devagarinho, uma atrás da outra. Coloco as cartas bem devagarinho, na ordem, na sequência. Deixo as cartas na mesa e racho fora. Meu trabalho é deixar as cartas bem claras, mas produzir o arrependimento é obra do Espírito Santo. Agora, Deus espera que eu seja corajoso o suficiente para confrontar as pessoas com amor. Arrependimento é fruto de alguém que foi confrontado e abriu o coração. Eu estou cansado. Cansado não, nunca vai me cansar. Eu lidar com as ovelhas do Senhor, que são verdadeiramente ovelhas, porque elas ouvem a palavra, elas reconhecem que estão erradas, elas recebem a palavra, elas abrem o coração para ouvir e aprender uma nova maneira de viver, e elas realmente se arrependem e eu vejo a mudança de vida nelas, porque o arrependimento traz a bênção de Deus, a transformação na vida das pessoas. Deus nos confronta para denunciar a nossa maneira errada de viver e nos ensinar a certa, correto? Mas o confronto em si é uma oposição, é um contrariamento, é uma desaprovação da forma atual. Um confronto não é uma coisa agradável. O confronto é uma oposição. Você pode reagir de duas maneiras a um confronto. Você pode resistir, rejeitar, se endurecer, justificar, racionalizar, se autodefender. Ou você pode ceder, quebrar. E você pode abrir a possibilidade de se questionar. Que o problema das pessoas é que elas não abrem a possibilidade de se questionar. Eu sou inquestionável. A maneira como eu venho fazendo as coisas, Deus tem colocado o seu selo de poder. Eu vejo os milagres acontecendo e as pessoas sendo salvas. Não preciso me questionar. Acho que vale a pena ir um pouquinho, né? Porque... Gente, ó, eu tenho um senso de humor que alguns de vocês não estão acostumados ainda. E uma irmã lá de Chelsea, ela tomou o maior sustão comigo. Porque ela me vê na igreja como pastor e tal, e eu fui brincar com ela e eu me arrependi. Eu falei, nunca mais eu brinco com você. Porque ela levou a sério. Eu estava brincando, ela pensou que era verdade. Gente, é o seguinte. Eu quero perguntar, sendo atacados pela vida e por tantas pessoas, o que nós aprendemos para sobreviver? Nós aprendemos nos autodefender. Tá? Nós aprendemos nos autodefender. Todo mundo te atacou. Seus pais te atacaram, seu vizinho te atacou,
Pessoas na escola fizeram bullying com você. O que você vai aprendendo na vida? Se autodefender das pessoas. Aí você vem para as igrejas, o que aconteceu com você? Pastores te dando mau testemunhos, pastores te atacando. Que misericórdia, eu já passei por isso, eu já vi isso. Pastores atacando. Então o que você aprende a fazer? Se autodefender. E então as figuras que representam a Deus, você aprendeu a se autodefender delas também. Então, você não está preparado para ser confrontado. Se alguém for te confrontar, você não está pronto para se humilhar. Porque o que você aprendeu na vida foi se autodefender. A agenda número 1 do ser humano, você pode anotar em algum lugar do seu coração se você quiser. A agenda número 1 de todo ser humano, agenda pessoal profunda número 1, é se autoproteger. Se autoproteger. O mundo não é um lugar onde as pessoas se sentem seguras. Os relacionamentos não são um lugar onde as pessoas se sentem seguras. As pessoas aprenderam a se autodefender, elas não estão prontas para serem confrontadas. Eu estou falando confrontadas com amor. Eu não estou falando daqueles confrontos absurdos. Eu não estou falando daquelas coisas injustas que professores fizeram com você na escola. Chamava a criança de burro, batia com a palmatória na mão. Tem gente aqui, se eu perguntar, vai lembrar dessa época, ainda vai dizer, eu apanhei na mão. De que o pai colocava de joelho no feijão, no cantinho, não levanta a mão. Eu fui para o joelho no feijão, eu fui. Garrafinha, tampinha de cerveja, whatever. Abusos e abusos e abusos que fizeram conosco, que nos ensinaram uma coisa só, nos autodefender. Então, quando você está na presença de Deus hoje, e alguém chega com amor, com uma intenção pura, você não está acostumado com isso. Você não está acostumado com pessoas com intenção pura. Não está. As poucas vezes que você abriu o coração, a pessoa mostrou que ela tinha um outro interesse. Eu me lembro de uma vez que eu era adolescente, jovem na igreja, eu era líder dos jovens, eu fui muito perseguido naquele ano. Interessante, né? Você assume um ministério na igreja e as pessoas que fizeram aquele ministério antes de você começam a te perseguir. Eu tive um ano de perseguição da irmã que foi líder dos jovens antes de mim. Ela me perseguiu o ano inteiro. Ela lutou tudo para que desse tudo errado o que eu estava fazendo. Quando eu fui pedir ajuda para um pastor, que eu fui no gabinete pedir ajuda para ele falou, que bom que você veio aqui, porque eu estava querendo mesmo falar com você. E ele me pegou e acabou de acertar a paulada na minha cabeça. Tipo assim, eu já estava quase morrendo, eu não tinha ninguém para me ajudar, estava com um monte de problema em casa. Ele aproveitou que eu cheguei lá e falou, agora você está na minha mão, agora deixa eu te pegar aqui e acabar de te matar. Foi exatamente isso que ele fez. Eu sei do que você está falando, eu sei do que você está pensando, eu sei o que já passou com você, mas deixa eu te falar uma coisa, nós estamos vivendo uma nova fase nessa igreja, nós estamos vivendo um novo tempo, tá? Nós estamos vivendo um novo tempo aqui. Deus não me enviou para confrontar você com ódio, com ira, Deus não me enviou para te ensinar uma nova maneira, para te falar do arrependimento, sem amor por você, Deus não me enviou a falar com você na carne, Deus não me enviou a falar com você na carne. Deus me enviou para te amar na palavra de Deus, te confrontar com a palavra de Deus. Então, não tenha medo, não se arme, esteja pronto para se humilhar. As pessoas geralmente se autodefendem por causa, elas foram obrigadas a aprender a se autoproteger. A maioria de nós foi atacada a vida inteira. E a nossa reação automática aprendida é lutar contra, resistir, se endurecer para sobreviver. Se você fosse colocar outras palavras nessa agenda pessoal, é essa aqui, se defender para sobreviver. Gente, infelizmente, muitos de nós teve que sobreviver de pais abusivos, mães abusivas, ex-marido abusivo. Olha, muitas mulheres foram abusadas por homens, e eu não estou falando só de abuso físico, eu estou falando de abuso verbal, de abuso de autoridade, de abuso de todas as formas, que ela não tolera homem. Ela não tolera homem. Entendeu? E ela não tolera a figura de autoridade, porque foi abusada a vida inteira.
São as coisas que nos impedem de nos humilhar e nós não sabemos. Por causa dos abusos que nós sofremos. Tá? Mas arrepender é aprender uma nova maneira de viver. Eu quero concentrar um pouquinho agora nos próximos 5 minutos sobre essa questão de aprender uma nova maneira de viver. Aprender uma nova maneira de viver. Alguém fez uma ilustração muito própria. Eu não sei se aqui tem pessoas que sabem jogar damas. Quem sabe jogar dama? É um jogo simples? É um jogo fácil? É. Quem sabe jogar xadrez aqui? Vocês sabem jogar xadrez? Você sabe também? Mas vocês jogam dama também? É o mesmo jogo? Mas o tabuleiro é o mesmo? Oh, esse é o problema que pega as pessoas. Porque elas estão jogando dama quando tinha que jogar xadrez. Sabe o que é? É quando a vida exige que você tenha uma estratégia um pouquinho mais complexa, que é o jogo de xadrez, onde você tem que pensar na estratégia, onde você tem que refletir no que você está fazendo, que é um jogo muito mais complicado, e você se recusa, porque você se recusa a aprender uma nova maneira de fazer as coisas. Você insiste em jogar dama. A ilustração que Deus precisa, entre aspas, nos ensinar a jogar xadrez, porque se depender de nós vamos jogar dama a vida inteira, em todas as situações da vida, e você quer obter um resultado bom. Agora deixa eu falar o segredo. Você começa jogando dama num business e dá certo. Você começa jogando dama, porque você está começando a criar a sua família, o seu casamento, e dá certo. Você começa jogando damas, porque você está criando um novo ministério, você está começando um ministério, e dá certo. Só que a vida progride, a vida aumenta, os filhos crescem, o casamento começa a passar a fase dos 20 anos, e por aí vai, e você chega a um ponto da vida em que se você não jogar xadrez na situação, você não vai sobreviver, mas você não quis aprender uma nova maneira de fazer as coisas. Você insiste em ser o pastor que começou a igreja daquele jeito, você aprendeu a jogar dama, 30 anos depois, você quer abrir igreja e continuar jogando dama. Ei, não funciona mais. Os irmãos entenderam a ilustração, né? Todo mundo vai chegar em casa hoje e orar: Senhor, me ensina a jogar xadrez. Agora, por que nós não queremos aprender a jogar xadrez? Porque para jogar xadrez, eu tenho que aprender a ouvir. Para eu ouvir uma nova maneira de fazer, eu tenho que ser confrontado. Para eu ser confrontado e ouvir, eu não posso me autodefender. Eu tenho que estar pronto, aberto, para um questionamento, para questionar os meus paradigmas antigos. Uma das orações que eu faço, os irmãos acham essa palavra muito difícil, porque às vezes você acha que eu estou falando uma palavra só porque eu quero falar palavras difíceis. Eu não tenho esse negócio de falar palavras difíceis. Eu não tenho isso. Se eu falar uma palavra que vocês não entendem, vocês me falem. Mas paradigma é um sistema de pensamento. Paradigma é um óculos que você usa para interpretar a vida. Então, tipo assim, paradigmas, eu vou aumentar um pouquinho. Caminhos aprendidos, tá? Caminhos aprendidos. Quando você aprende um caminho, é difícil você desaprender ele.
é difícil você desaprender. Por exemplo, quando você estava com a dor, toda vez que você teve dor de cabeça a vida inteira, desde criança, toda vez que você estava com dor de cabeça, você tomava Melhoral Infantil, resolvia. Right? Então, você aprendeu um paradigma. Se eu tiver com dor de cabeça e eu tomar o Melhoral Infantil, eu resolvo a situação. Então, você está com 90 anos de idade, você está tendo dor de cabeça e você quer tomar o Melhoral Infantil. Entendeu? Porque é um caminho aprendido. Deixa eu te falar o problema dos caminhos aprendidos. Eu queria falar aqui, sugerir aqui o filme... como é que é o nome, Jesus, do filme? Do cachorrinho que seguia o dono, que ele descia do trem. É o Hatch, obrigado. Né? Esse filme aqui, ele está no Netflix, é um filme com o Richard Gere, aquele americano. Vale a pena ver esse filme, quem não viu. E esse filme, ele tem a lição dos caminhos aprendidos, porque o cachorro seguia o seu dono até o trem, quando ele ia para o trabalho, às 8 da manhã. E ele sabia a hora que o trem voltava. Antes do trem chegar, ele ia para a estação, ficava no lugar, olhando o seu dono descer do trem, e eles voltavam para casa juntos. Ele fez isso durante muitos anos, até que um dia ele teve um ataque do coração, e o dono não apareceu mais. O que o cachorro fez até o resto dos seus dias? Ele ia para o mesmo lugar e ficava esperando o dono voltar, e eles até fizeram uma estátua do cachorro lá, e todo mundo alimentava o cachorro, e o cachorro morreu esperando pelo dono voltar. Caminhos aprendidos que você não consegue desaprender. Isso são paradigmas firmados na vida da gente. Agora eu vou dar uma oração para os irmãos fazerem. Eu faço essa oração e gostaria que você começasse a fazer essa oração. E ela está baseada em Romanos 12, versículo 2, onde a palavra de Deus diz que nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente, que é a renovação dos nossos paradigmas. E se eu fosse dar o microfone para cada pessoa aqui, eu espero que cada pessoa pudesse ter pelo menos um testemunho em que Deus tocou em algum dos seus paradigmas. Em que Deus tocou em algum dos seus paradigmas. Deixa eu fazer uma ilustração desse negócio de tocar em paradigmas. Digamos que isso aqui é a plataforma dos paradigmas. Então tem esse aqui é um pouco diferente, esse aqui é um pouco diferente, né? Aí tem esse paradigma aqui, ele é forte, você viveu com ele a vida inteira. Aí tem esse aqui. Então tem paradigmas na vida da gente. Esses são padrões de pensamento. Esse aqui é numa área, esse aqui é noutra, esse aqui é noutra, esse aqui é noutra, esse aqui é noutra, esse aqui é noutra. No trabalhar de Deus na sua vida, um dia, numa fase da sua vida, Deus escolheu um desses paradigmas para tocar nele. Eu quero perguntar, o que acontece com uma coisa que Deus toca nela? Ela não permanece a mesma. Deus muda aquilo que ele toca. E aí, Deus chegou em você, sem você pedir, sem você estar esperando, ou talvez você estava pedindo, eu espero que você estivesse, porque Deus ficou muito feliz se você estivesse pedindo. A oração, Senhor, toca nos meus paradigmas, ajusta eles a tua palavra. Aí Deus foi lá e deu um toque nesse paradigma. Sabe o que Deus fez? Tirou aquela forma gigante, quadrada, daquele paradigma e deu a forma certa para você. Deus mudou sua maneira de pensar. Ele produziu o arrependimento em você, ele transformou um paradigma em você. Só que tem vários outros que ficaram intocáveis, porque Deus é tão respeitador que ele não sai quebrando todos os nossos paradigmas de uma vez só. Então eu queria perguntar para você se você já orou e pediu a Deus para ele tocar nos paradigmas que ele não tocou até hoje, porque ele vem tolerando por amor, por paciência, e ele falou, vou esperar ela ficar com 57 anos, e eu vou esperar ela ficar com o cabelinho assim, para eu poder um dia tocar nesse paradigma e mudar a vida dela. Se eu fosse você, eu pedia a Deus, desesperadamente, toca nos paradigmas que você não tocou ainda. Muda a minha vida. Onde é que Deus muda a vida da gente? Na mente da gente. Onde é que Deus transforma a vida da gente? Na mente da gente. O que foi que Deus fez em mim em 2017? Ele me botou num quarto
só para mudar a minha cabeça. Deus tocou em paradigmas, ele foi tocando e derrubando. Que coisa linda ver o efeito dominó. Pum, 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 caiu tudo. Psh. Quando caiu tudo, ele começou a erguer novos paradigmas. Foi dali que surgiu o meu novo paradigma ministerial, a forma de orar por mim, a forma de olhar tristeza, a forma de olhar depressão, a forma de eu pastorear. Meu ministério mudou, todas as coisas mudaram, porque Deus, a maior misericórdia de Deus com o ser humano é ter essa liberdade de sair tocando nos paradigmas, igual um efeito dominózinho, derrubando tudo, desfazendo muitas coisas que você acreditava e erguendo uma nova forma de pensar. Se fosse você, eu fazia essa oração todo dia, que é a oração de Paulo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, e você desse a liberdade a Deus de tocar nos paradigmas que Ele, por respeito a você, porque Ele vê você tão apegado naquele paradigma, tão preso nele, que se Ele tocar nele você cai, porque você não larga. Nem que Deus derrubasse o paradigma, você caía com o paradigma, mas Deus não, você não deixar. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Que tem gente que está tão assim, há 80 anos servindo a Deus, que Deus gostaria de tocar naquilo, mas Deus sabe que se tocar, derruba é Ele. A fé, a salvação, vai tudo junto. Meu Deus, eu prefiro você em pé, com essa estupidez na cabeça, do que você no chão. Deus é obrigado a respeitar a nossa ignorância, Deus é obrigado a respeitar a dureza da nossa mente, para manter a nossa fé. Lembra do Deus que não permitiu as pessoas arrancarem o joio por causa do trigo? Ele não permitiu arrancar, ele tolerou o trigo. A minha pergunta para Deus é: quantos paradigmas você vem tolerando em mim que você não teve ainda a liberdade de tocar? Porque eu quero o arrependimento. O arrependimento é você me parar no meio da highway. Eu não quero, você pode entrar na minha frente e me assustar, eu não quero. Dá o break assim de uma vez, eita, Deus me parou. Quando Deus te para assim, a pergunta deve ser: opa, o que você quer que eu faça? Aí Deus diz: meia volta, companheiro, e vai na direção contrária. Sim, senhor, estou me arrependendo agora e estou voltando por esse caminho. Alguém fala: Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu confronto, obrigado pelo teu amor de me confrontar, de me chocar e mudar a minha maneira de pensar. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Eu estou tratando um casal de pastores que não tem condições de se arrepender. Eles estavam na minha frente com um monte de problemas. E eu perguntava as coisas que eu já sabia a resposta. E eles mentiam por medo do confronto. As pessoas não estão prontas para receberem a revelação da verdade de Deus. Não estão prontas. Se Deus chegar com a verdade, ela se assusta. Eu prefiro continuar mentindo para mim, me enganando a mim mesmo, do que me desarmar, parar de me defender, aceitar a humilhação, aceitar que isso não é vergonhoso e deixar Deus mudar a minha forma de pensar. Olhe para mim. Às vezes Deus não pode curar uma pessoa. Não pode. Porque ela não permite Deus tocar na mente dela. Ela não se permite admitir que ela vinha enganada, que ela vem pensando errado, que o estilo de vida que ela vem vivendo é contrário à palavra de Deus. E deixa eu falar uma coisa para você: quando é líder da igreja, fica pior. E quando é pastor, fica 35 vezes pior. Porque afinal de contas, eu sou o pastor e eu estou na frente da igreja. Eu não posso me humilhar na frente das pessoas. Deixa eu falar para vocês que estão sentados no banco. Eu quero que vocês repitam assim. Repita assim, por favor. Felizes somos nós.
Sabe por quê? Você tem mais facilidade de se humilhar do que um pastor que está na frente. Você tem mais facilidade de se humilhar, de deixar Deus te transformar, do que pastor. Eu queria pedir a você que tenha misericórdia dos pastores. Tenha mais misericórdia dos pastores que não conseguem se humilhar. Porque se você fosse um pastor e estivesse no lugar dele, você ia saber do que eu estou falando. Um dia, olha para mim, eu perguntei ao Senhor, por que que os pastores são tão difíceis de se humilhar? Deus falou comigo algo a respeito da ordenação deles. E eu entendi o que Deus estava falando. Porque eu já fui uma pessoa que eu pregava, e eu terminei o seminário em 91, eu podia ter sido ordenado aquele ano. Mas eu fui ordenado em 2003. Então, aqueles anos que eu pregava sem ser ordenado, como você acha que eu me sentia? Não autorizado. Você tem um chamado, você tem uma unção, você sabe que Deus te chamou para pastorear, mas você nunca foi ordenado por ninguém. Como é que você se sente? Desautorizado. Right? Agora deixa eu te explicar a diferença. Quando você se sente desautorizado, é mais fácil você se humilhar. Oh, gente. Vocês precisam compreender que, digamos que o meu pastor colocasse uma igreja na minha mão e falasse assim, pastoreia 6 meses, que daqui a 6 meses nós vamos te ordenar. Qual que seria a minha expectativa? Que aqueles 6 meses passem logo, porque eu quero a minha ordenação, porque eu quero me sentir o quê? Eu quero me sentir validado, eu quero me sentir original, qualificado. E a ordenação traz uma qualificação. Um pastor que foi ordenado, como é que ele se sente depois que ele foi ordenado? Seguro. Ele se sente autorizado. Right? Só que agora veio sobre ele uma cobertura, a mesma cobertura que fortalece o ministério dele diante das pessoas, endurece ele para se humilhar diante das pessoas. Porque agora tem algo que diz para ele assim, você não pode se abaixar diante das pessoas, você é um pastor, você é um líder. Eu queria perguntar, onde é que está esse versículo na Bíblia? Alguém acha aí para mim rápido, agora, por favor, eu quero ler. Não, eu não quero ler esse versículo. Eu não quero achar ele. Porque não tem nenhum lugar na Bíblia em que Jesus falou que depois que um pastor é ordenado, ele não pode mais confessar um pecado. Ele não pode mais deixar Deus mudar seus paradigmas. Ele não pode mais descer desse pedestal. Não existe nenhum texto na palavra de Deus. Por isso que eu gosto de preparar o coração dos obreiros. Alguém diz comigo assim, preparar o coração. Porque geralmente a igreja prepara a cabeça, prepara teologicamente, e aí a pessoa, ela está esperando a ordenação. Quando ela recebe a ordenação, você não pega mais ela, mas você não pega de jeito nenhum. Ela escapa, ela não vai mais deixar ser ensinada. É claro que eu não estou falando de todo mundo. Toda exceção tem a regra, tem aquelas pessoas verdadeiramente humildes, que querem se deixar trabalhar pelo Senhor e se humilhar. Mas o Senhor, Ele tem falado comigo sobre a dificuldade que nós temos de aprender uma maneira nova. Porque estar pronto para ser confrontado, sem ficar se defendendo, e se preparar para receber um novo aprendizado, esse é a verdadeira humilhação, tá? Mas as pessoas não veem os confrontos como meio de obter um novo aprendizado. Elas só veem os confrontos como uma afronta à sua própria pessoa. Enquanto você continua com a agenda de se defender, você não está pronto para aprender. Enquanto você continuar com a agenda de se defender, você não está pronto para aprender. Tá? Agora, irmãos, eu estou pregando essa mensagem aqui, mas eu tenho que abrir um parêntese, porque sempre vai haver líderes que são abusivos das pessoas, que não respeitam as pessoas, que usam a palavra de Deus para colocar carga que as pessoas não têm que carregar. Sempre vai haver esse tipo de líderes.
e você tem que se defender dele. Então, eu entendo o terreno que eu estou falando hoje à noite. Mas, eu quero que você saiba que quem está falando hoje sou eu. Ninguém disse amém, mas tudo bem. That's fine. Confrontos não são ataques à nossa sobrevivência. Eles são uma ajuda de Deus para nos mostrar uma saída para as situações de perda e prejuízo que estamos enfrentando por causa da maneira como nós fazemos as coisas hoje. Eu quero terminar essa aula, que já era para eu ter terminado por causa do horário, mas eu quero trazer um versículo, um dos principais, que é Oséias 4:6, e os irmãos sabem o que esse versículo diz. Você não precisa abrir, eu queria só que você meditasse comigo nas palavras desse versículo. Eu vou apagar aqui, porque eu quero colocar as frases dele aqui. Eu quero terminar com esse texto para nós orarmos. Esse texto diz: meu povo está sendo destruído. Tá? Meu povo, aqui ó, meu povo, não é o povo do mundo. Meu povo está sendo destruído. Deus admite que o povo dele está sendo destruído. Razão: porque lhe falta conhecimento. Só que eu gostaria de ler o versículo todo. Eu gostaria de ler o versículo todo, porque as pessoas só param aqui, mas o versículo tem mais uma parte importante. Alguém está com ele? Não, né? Tá, vamos lá. Ó, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E o verso prossegue: porque rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei. Deixa eu abrir para ler as palavras exatas de Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Primeira coisa, Deus admite que o povo de Deus está sendo destruído. Perdas. Alguém diz, perdas. Olha para mim um minutinho. Eu estava aconselhando esse casal, porque as perdas deles estão sendo absurdas. As perdas estão sendo tão terríveis, que você não pode imaginar. Perdas. Perdas são sinais de que algo está errado. Ok? Deus quer a gente aí com a vida miserável? Não. Comendo o pão que alguém amassou? Não, Deus não mandou comer isso. Deus preparou outra coisa para nós. As perdas são sinais de que eu preciso aprender uma nova maneira que eu não estou aprendendo. Quando ele fala porque lhe falta o conhecimento, é porque não houve o aprendizado de uma nova maneira. Não aprendeu a nova maneira. Porque se tivesse aprendido, não estava tendo as perdas que está tendo agora. Tá? Lhe faltou o conhecimento. Qual conhecimento? Faltou a renovação da mente. Faltou as estratégias novas que o Espírito Santo quer dar. Por quê? Porque você não suporta ser questionado. Porque você não é a pessoa de ser confrontado. Porque você não ouve. Porque você se tornou tardio em ouvir. Porque você não tolera confronto. Então, o conhecimento vai faltar. E aí, ele termina com as palavras mais tristes que essa. Porque rejeitaste o conhecimento. Então, rejeitastes o conhecimento. Então, seguinte, você sabe por que não há mais pessoas na igreja tendo a mente renovada? Porque não há muito amor pelo conhecimento. Conhecimento que eu falo, a revelação de Deus em nossa vida prática. Eu quero ler apenas Provérbios, capítulo 2, o versículo 3 e 4. Porque aqui tem a postura de uma pessoa que ama tanto o conhecimento, que está disposta a ir a essa distância para adquirir as revelações de Deus. Provérbios 2, verso 3, se clamares por discernimento e por entendimento alçares a tua voz, mas não é só isso não, se o buscares como a prata e o procurares como a tesouros escondidos, está falando de alguém que ama o conhecimento, que não tolera a sua própria ignorância. Provérbios capítulo 2, Provérbios 2, versículos 3 e 4.
confessar algo para os irmãos que eu queria que você pudesse confessar com mais força. A minha ignorância me dói. A minha ignorância dói em mim. Não dói em muita gente. Não dói. Tipo assim, não sei nada do mundo espiritual, não sei enfrentar o diabo, não sei o que está acontecendo. Minhas orações são, Deus, o que está acontecendo? Justamente porque eu não sei, porque eu não sei, porque eu não sei. Porque eu não sei. Senhor, o que está acontecendo? Porque eu não sei. Mas não dói a ignorância. Não dói. A minha ignorância me dói. Quando a ignorância dói, você começa a amar o conhecimento. Quando você ama o conhecimento, você está pronto para ser confrontado. Me confronta, me muda, toca meus pensamentos, renova o que é que eu estou fazendo, o que precisa mudar. Quando você ama esse desejo de Deus me ensinar, me ensina, me ensina, me ensina, me ensina. Alguém diz para Deus, me ensina. Agora eu quero dar o Salmo 25 para você orar. E vale a pena ler o Salmo 25 aqui. Porque eu oro o Salmo 25. E são vários versículos do Salmo 25. Gente, eu quebrei minha palavra, me perdoa. Deixa eu pedir perdão logo, porque eu falei que era o último versículo. Mas, vou colocar todos os versos no quadro para que você possa levar para orar esses versos do Salmo 25. Você pode orar o Salmo todo, mas essa pessoa que quer ser instruída por Deus, ela precisa orar estes versículos do Salmo 25. Os versículos são o 4, 5, 8, 9, 12, o 4, o 5, o 8, o 9, o 12 e finalmente o 14, e ela vai ver o resultado no 15. Olha, o Salmo 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos para você orar, versículos que eu oro, que estão marcados na minha Bíblia. Que eu faço essas orações para Deus. Versículo 4, faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Guia-me, Senhor, nas tuas veredas. Alguém já orou esse versículo? Então, por favor, comece a orar desesperadamente. Comece a odiar a ignorância. Comece a dizer para Deus, eu odeio a minha ignorância, eu odeio a minha cegueira espiritual, eu não quero ficar endurecido nos meus paradigmas de 30 anos atrás, quando eu me converti. Eu não quero ficar... Eu quero uma renovação da minha mente. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Guia-me nas tuas veredas. Versículo 5. Guia-me na tua verdade. Ensina-me. Ensina minha esposa. Não precisa ensinar meu filho. Ensina-me. Pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti espero o dia todo. Versículo 8. Um dos que eu mais gosto é esse. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensina o caminho aos pecadores. Quantas vezes eu estou orando e falando, Senhor, tem um pecador aqui, orando. Ele é o principal lá da igreja. Ele está vindo pedir, ensina-me, porque a sua palavra diz que o Senhor é bom. E uma das formas do Senhor ser bom é que o Senhor ensina o caminho aos pecadores. Eu confesso diante da igreja, dos anjos que estão aqui e de Deus, eu odeio a minha ignorância. Eu desconfio que Deus tem prazer de me ensinar. Eu desconfio, Maria, que Deus tem prazer de me ensinar, porque eu odeio a minha ignorância. Eu odeio o que eu não sei do mundo espiritual. Ainda mais quando chegam as ovelhinhas com um problema tão complicado, que eu falo, Jesus, você aposta demais em mim. Como que você trouxe uma coisa tão complicada para mim? Aí o Senhor fala para mim, lembra que eu ensino o caminho. Vocês não têm ideia como não é fácil cuidar das ovelhinhas de Jesus. Vocês não têm ideia. Elas trazem os problemas para vocês, elas jogam o problema em cima da mesa com tanta confiança de que você vai resolver. Eu vim aqui, pastor, significa, eu vou sair daqui resolvido, você vai me resolver aqui hoje. Você acha? Olha só o verso 9. Ele guia os mansos no que é reto e lhe
ensina o caminho. Se eu fosse você, eu orava esses versículos. Eu dizia para Deus, eu quero me humilhar, eu quero. Você pode me ensinar, você pode me confrontar. Olha para o versículo 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Este lhe ensinará o caminho que deve escolher. Ah, gente. Se há um prazer que há em Deus, é o prazer de ensinar alguém que está com sede. E eu lembro agora de Tiago 1,5, que ele disse, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Só que, espera aí, para mim esse versículo, ele tinha que ter um ajuste nele. Eu sei que a palavra de Deus é perfeita, eu estou brincando. Mas, se alguém soubesse que tem falta, porque tem muito irmão que não sabe não, irmão. Tem muito irmão que tem falta de sabedoria, mas ele nem sonha, nem passa na cabeça. Mas se alguém não tem falta de sabedoria, todos nós temos falta de sabedoria. Agora tem muito que não sabe não, irmão. Então ele nunca vai pedir. Agora, olha para o versículo 14. O conselho do Senhor é para aqueles que o temem. Ele lhes faz saber o seu pacto. Todas as vezes que esse salmo me diz que Deus vai me ensinar, eu tomo posse delas. Eu tomo posse delas. Eu falo para Deus, você falou que vai ensinar. Eis aqui o pecador, vem me ensinar, vem me ensinar. Eu preciso que você venha me ensinar. Eu odeio a minha ignorância. Aí eu gosto do versículo 15. Porque o versículo 15 é como que fosse um resultado disso. Ele diz assim, os meus olhos estão postos continuamente no Senhor, pois Ele tirará do laço os meus pés. Eu te pergunto, como que Deus vai tirar os meus pés do laço? Como? Me ensinando. Você está pronto para se humilhar? É isso que você vai responder para o Senhor agora, aqui, no altar. Você pode falar para Ele, eu achei que eu estava, ou eu quero estar, mas eu quero orar com você, nesse momento, para que Deus tenha misericórdia da nossa ignorância.